Maravilha, maravilha, seja bem-vindo a mais uma edição extraordinária. E hoje a gente está aqui para falar de novo do que você gosta. A gente está aqui para falar sobre marketing digital, ganhar dinheiro online, trabalhar através da internet. Então você já está ficando acostumado. Periodicamente eu convido alguns dos profissionais que eu mais admiro no mercado para a gente bater um papo de exemplos positivos. Já trouxe a Tatiana, já trouxe a Graciela, eu já trouxe esse cara que a gente vai conversar de novo, porque agora ele tem novidade para passar para a gente. E hoje o meu convidado mais do que especial nesse bate-papo sobre marketing digital é o meu amigo Rodrigo Teixeira, profissional que eu admiro muito, manja muito de funil, conhece muito o mercado do exterior, conversão, venda, é tudo que a gente sabe falar com esse cara. Inclusive, há pouco tempo atrás, ele acabou de dar uma entrevista para um dos maiores podcasts do mundo de marketing digital, o podcast do Russell Brunson. Ele vai falar o nome da empresa, que eu até esqueci o nome do podcast, ele já passa para a gente ouvir e achei fantástico. Enfim, ele que vai falar mais hoje, porque eu quero aprender com esse cara. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. É muito legal estar com você aqui. Pô, tudo bem, Fernando? Cara, prazer, satisfação sempre estar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigado aí por ter lembrado da entrevista no podcast. É o ClickFunnels, que é o nome da empresa lá, que é um cara que você sabe que eu admiro pra caramba. Inclusive, o livro dele está aqui atrás de mim. E, cara, foi uma satisfação muito grande poder falar com os caras e trazer um pouco do nosso Brasil para eles e um pouco do conhecimento daqui para lá e mostrar que a gente também sabe fazer direito aqui. Show de bola, mas até você chegar no ponto que você está agora dando entrevista para o Russell Brunson e coisas do tipo, dominando o mercado do Brasil e do exterior, a gente sempre começa com aquela história mais triste, né? E a maior parte das pessoas que estão assistindo agora a gente, elas estão na fase inicial, embrionária dos seus projetos digitais. E tá aquela pergunta batida e manjada, como é que você veio parar nesse mercado digital? Como é que você começou nesse mundo mágico? Então, cara, é até uma história que eu tô começando a contar cada vez mais, porque você sabe que eu decidi aparecer agora publicamente, sair de trás dos bastidores, me revelar, né, por trás da cortina aqui pro mercado. E a história, como eu comecei, cara, foi em 2010, eu trabalhava numa empresa multinacional, uma empresa chamada BP, que é British Petroleum, as empresas do mundo. Eu achei que, pô, tava feito. Eu tava com aquele conforto. Pro resto da vida eu ia fazer carreira naquela empresa, eu tava feliz da vida, motivado para trabalhar ali, quando eu consegui um emprego, fazendo algo que eu nunca imaginei que seria possível, que era trabalhar na questão de estratégia de mercado e inteligência, que foi até uma coisa que me ajudou muito hoje. Mas eu tava naquela boa, naquela vibe, cara, tô tranquilo, vou seguir carreira corporativa, tô numa empresa boa, vou ficar aqui até morrer, que foi o caminho que meu pai seguiu. E aí, rapidamente, depois de um ano, eu percebi que, cara, as coisas não são bem assim. Pelo menos aqui no Brasil não era como eu esperava. Eu via que para você crescer e ter chances de crescer, era muito mais difícil. Não interessava quantos esforços você colocava para aquilo acontecer, para você se sobressair, sempre teria alguém acima de você te empurrando para baixo. Isso me desmotivou bastante, me fez com que eu procurasse alguma solução. Eu estava desesperado, cara, para você ter alguma solução para ganhar dinheiro que não me permita, que não me limita como esses empregos que eu via como sendo normal, que a gente sempre é ensinado que essa é a única maneira. E, em cima de tudo, eu tinha um problema que, para o cargo que eu estava, na época, quando eu estava trabalhando, eu ainda não tinha concluído a faculdade. Então, eu tinha recebido, quando eu fui renovar meu contrato, o seguinte desculpa de quem estava me contratando: cara, você é competente demais para a vaga que a gente pode te dar, mas infelizmente você não tem diploma, então a gente não pode te dar a vaga que você merece. Isso para mim foi a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Você está negando uma pessoa de competência por causa de uma questão de diploma. Então isso me desmotivou bastante. E eu queria achar alguma coisa que me permitisse ganhar de acordo com esforço e competência. Que fosse um mercado que julgasse, não normas que não faziam muito sentido e continuam não fazendo para mim. E aí eu acabei descobrindo um cara, por sorte, que chama Six Pack Shortcuts, porque eu treinava bastante na época e nunca nada tinha dado certo, até que eu fiz um treino desse cara gratuitamente, apliquei, deu certo, e um amigo meu me pediu para passar para ele. Assim que ele pediu para passar, eu falei, cara, vou passar. Aí logo em seguida eu falei, cara, para que eu vou passar para ele? Por que eu não vendo? Aí já veio aquela outra estalo, cara, para que eu vou vender para ele? Será que outras pessoas no Brasil não gostariam de ter acesso a essas informações, mas de repente o inglês é um impedimento, a questão de comprar em dólar também
naquela época não era tão fácil, ainda não é tão fácil, mas era muito mais complexo do que é hoje. Será que eu não poderia ajudar muitas pessoas, como eu também já vinha treinando há 10 anos e tinha sofrido para ter resultados, até que eu encontrei isso. Aí o negócio deslanchou. Aí, sem saber nada, eu fui atrás de fechar um contrato para explicar para eles por que eles precisavam vir para o Brasil e por que eu era a pessoa ideal para fazer isso. Então, eu fui meter a cara, fui bem na caruda mesmo, tentando usar o meu charme, para convencê-los de que eu sabia de tudo que eles precisavam para poder botar o negócio para rodar no Brasil. E aí o que eles me disseram foi, cara, beleza, a gente quer fazer, já faz tempo que a gente está querendo, mas não sabe como penetrar o mercado. A gente não entende o mercado. Você tem que fazer 20 vendas para a gente em um mês. Se você fizer isso, o negócio é seu. Aí eu falei, não, tudo bem, beleza, certo, tranquilo, eu sei fazer tudo. Então, HTML, fazer keywords, AdWords, faço tudo, traduzo, põe, pode deixar comigo. A hora que eu desliguei o call que eu fiz, eu não tinha computador para fazer nada e não fazia ideia do que o cara tinha falado. Eu só anotei tudo para pesquisar depois. E aí eu fui atrás, comprei PC, peguei dinheiro emprestado do meu sogro, comprei o computador e fiquei 4, 5 dias direto varando, cara, fazendo tudo, traduzindo página de vendas, traduzindo vídeo de vendas, criando campanha que eu não tinha ideia do que fazer, como fazer aquilo ali. E deu certo, vendeu acho que 48 no primeiro mês, dobrou as expectativas do que tinham sido impostas para eu fechar o contrato. Fechei o contrato, trouxe o produto do Brasil e fui, cara, desde sempre aprendendo ao longo do caminho. Muito bom. Então, você já pulou direto da parte do zero para a parte boa, né? Que você já é um sucesso. Mas você provavelmente encontrou algumas dificuldades no meio desse caminho todo aí. Você pode falar algumas para a gente? Porque é natural que a gente tenha dificuldade nesse mercado, né? Com certeza. Às vezes a pessoa te vê, principalmente você está aparecendo agora, como eu tô, a pessoa já enxerga e já acha que você nasceu pronto. E não foi bem a questão. Como eu falei, quando eu fechei o contrato, eu quis transparecer que eu sabia do que eu estava falando, porque eu sempre encarei dessa maneira. Se eu não sei, eu vou atrás, eu vou aprender como fazer. Eu não sei, não é desculpa. Ninguém nasce sabendo nada, a gente vai e aprende. Então, eu fui atrás e tive que aprender na marra, porque naquela época não tinha tantas referências, aqui no Brasil não existiam referências. As referências que eu tive eram de alguns livros que eu tinha lido, acho que até você já leu um, chama 4-Hour Workweek, do Tim Ferriss, que foi o que me deu essa mudança da minha mentalidade, que existia um outro mundo, que é o dos infoprodutos e mercado de marketing digital. Foi isso que abriu minha cabeça para esse mundo, que eu jamais imaginava que existia. E aí, ao longo disso, eu fui investindo, cara, em tudo quanto é treinamento que eu encontrava. Eu investi muita grana, eu cheguei a ficar até endividado bastante, uns 100 mil reais, que eu gastava no cartão de crédito, porque eu estava desesperado para aprender, porque eu queria resultados. Então, sempre eu caía num funil de lançamento de alguém, e aí era seduzido pelas promessas que aquela pessoa fazia. Como era do mercado americano, os caras já estavam muito mais na frente, eles que dominavam, eles que criavam aquilo ali, então eles sabiam como vender. Mais ou menos onde a gente está no Brasil hoje, 5 anos atrás, 7 anos atrás, é o período onde eu acho que o Brasil está hoje no mercado digital. E aí, os perrengues foi isso, endividar, ter incerteza, porque cada vez que comprava uma coisa, eu não tinha tempo para implementava um pouquinho, aí eu já caía em outro funil e comprava outra coisa, queria testar aquilo ali, porque eu achava que aquela próxima coisa era a solução, e eu caí na síndrome do objeto brilhante, né? Toda hora você acha que o próximo vai ser o que vai resolver. Aí você esquece do que você acabou de adquirir e você vai gastando dinheiro e não implementa nada. Então você não sai do lugar. Então eu tive bons resultados já do começo, porque eu tinha estrutura de uma empresa que já entendia. Mas, assim, a nível pessoal, de ter que gerar resultados mais rápidos, eu acabei sofrendo porque eu não tinha referência, não sabia qual era o caminho certo, qual era o caminho mais simples a seguir para que eu pudesse ter resultados que eu esperava. E aí foi isso, toda hora caindo em lançamento, toda hora comprando produto, a dívida aumentando, e você não tendo a certeza de que você tomou uma boa decisão, de sair do conforto de uma empresa, de um emprego, do tradicional, para tentar empreender, sabendo que aquilo ali tinha potencial, mas não estava gerando o resultado que você esperava. E aí bate todos os sintomas negativos que vêm com isso daí, né? Dívida, desespero,
você não sabe se vai virar ou não, como que você vai fazer para pagar aquilo ali, vale a pena continuar, a família, amigos falando, não, deixa disso, não vai dar em nada, e só você falando, não, vai dar sim, eu vou, acredito nisso aqui. Você falou um ponto principal, né, cara, que é desistir. As pessoas começam nesse mercado, se sobrecarregam de informação, não chegam ao final de um projeto, porque muitas vezes falta informação mesmo e fica pulando de galho em galho. Então, a postura mais comum é a desistência. Em que momento que você resolveu parar de andar em círculos e ir em frente, enfrentar tudo isso, começou a ter resultado e falou, pô, agora a coisa vai. Qual foi esse ponto de virada? Cara, se eu for pensar, assim, uma data, eu até tinha comentado com você, eu não havia lembrado, porque aconteceram tantos contratempos ao longo desses anos, que quando acontece aquela coisa de dor, a gente tenta esquecer, para apagar um pouco a mágoa. Eu acho que foi uma época quando eu tinha pego um sócio para me ajudar nesse projeto, que era o Six Pack Shortcuts, que eu tinha sempre uma visão de melhorar aquilo que já tinha nos Estados Unidos. Eu queria mostrar para eles que existia como fazer melhor. E aí eu peguei um sócio que acabou não dando certo, acabou gerando prejuízo para mim. E, desculpa, acabei ficando na mão dele, porque ele era a pessoa que gerava a parte técnica, de desenvolver as páginas que eu não sabia naquela época, de desenvolver a área de membros, desenvolver essa parte técnica que na época não tinha o que tem hoje. Optimize Press, ClickFunnels, que é o melhor do mundo hoje, foi lançado em 2014. Então, em 2011, 12, não existia nada disso, 2013. E aí eu acabei ficando na mão desse cara e acabei tomando prejuízo porque, literalmente, eu estava refém dele por não saber como executar. E aí foi quando eu falei, cara, o cara saiu, eu tô com prejuízo dele, eu tô com prejuízo de todas as outras coisas que as vendas não estavam indo tão bem, que foi quando, em 2014 especificamente, teve a Copa, teve a eleição, e aí teve toda aquela bagunça que aconteceu pós-Copa, com os escândalos que aconteceram, que aí a economia foi quando começou a crise, né? E aí isso afetou as vendas, deu uma caída bem, e eu falei, cara, não vou mais depender de ninguém, não quero mais ficar refém de ninguém para saber como fazer nada. Eu vou aprender como fazer tudo que eu preciso fazer no meu negócio para que eu dependa de mim só, apenas. E aí foi quando eu falei, cara, beleza, então sou eu, então eu preciso começar a pensar de maneira mais inteligente. Eu vou eliminar tudo que eu estava fazendo, que estava sendo complexo, e eu vou falar assim, o que eu consigo fazer dentro das minhas limitações que gera resultado. E aí, com isso, eu acabei desenvolvendo do zero um método que eu pudesse seguir. Eu acabei aprendendo como criar site, aprendi a usar Optimize Press, aprendi a criar os funis que eu precisava. Foi isso, cara. Foi quando mudou. Cara, isso é o principal que você falou aqui para mim, o insight, toda a conversa que a gente tem, eu acabo sempre querendo extrair pelo menos uma grande lição. E a principal aqui que eu começo a perceber é uma palavra-chave no nosso mercado, que é método, né? Quando você tem um método, você tem começo, meio e fim. Quando você tem um método, você sabe o que fazer, qual que é a etapa 2 depois da etapa 1, qual que é a etapa 3. Então, você tem um norte, né? Há um pouco tempo atrás, a gente falou a mesma coisa. Você fica pulando de galho em galho porque tudo parece tão bom e você não sabe para onde ir. E a maior parte do que a gente vê na internet hoje não é simples, né? Não é um passo a passo. Tem A, B, C e D, começo, meio e fim. E como é que você criou esse método? Você quebrou muita cara para chegar nesse método seu, para começar a mensurar o que dá certo, o que não dava certo. Você acabou criando um método seu mesmo para fazer os seus projetos digitais darem certo? Então, eu criei um método, eu desenvolvi um método, na verdade é mais um processo de trabalho, porque, como eu falei para você, eu não queria mais depender de ninguém. E aí, quando eu comecei a fazer do zero, passou toda aquela incerteza, aquela raiva, aquele medo, porque eu não entendia de nada. A primeira vez que eu fui registrar um domínio por conta própria, e eu li DNS, como que você vai no registro.com, depois você tem que entrar no cPanel, aí depois do cPanel, cara, aquilo ali, eu lembro que eu acho que demorou uns 4 dias a uma semana para eu ter coragem de enfrentar aquilo ali. Eu começava a ler, parecia cálculo nível 10,
avançado, master, que aquilo ali não entrava na minha cabeça, cara. E eu fiquei, cara, muito, muito, muito mal até descobrir. Aí eu fui aprendendo, e aí eu comecei a implementar a questão que facilitou todo o processo. Eu falei, cara, eu não vou fazer difícil, eu vou fazer o simples, o arroz com feijão. Eu vou focar em vender, vou focar em converter um potencial cliente, um lead, na venda utilizando o básico. Aí eu consegui seguir na questão de vender, capturar aquele cliente para dentro de um domínio onde eu controlava. A partir disso, eu conseguia gerar um relacionamento. Então, muitas vezes a gente vê no mercado hoje, principalmente no Brasil, por ele estar uns 5 anos atrás do mercado americano, você vê que muita gente está aprendendo as coisas que tem lá no mercado americano, só que eles estão muito mais na frente. Então, se você quer pular, se você pular etapas e você quiser implementar o que eles estão fazendo lá hoje, no momento atual, que está o mercado, a grande maioria que ainda está começando agora, e está começando a criar os laços de entender como funciona isso, como que faz o básico, o cara já pula para o avançado sem criar uma base, uma estrutura, vai dar ruim. Vai gerar muita confusão, vai gerar sobrecarga de informação, vai gerar frustração e a pessoa vai acabar desistindo. Que era o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu comigo, só que eu não desisti. É o que acontece, porque eu acho que grande parte das pessoas que acabam comprando esse sonho, acabam comprando o treinamento que existe por aí, o cara entra, de repente ele se depara com quantas aulas? 100, 200, 300 aulas de 30 minutos cada um. Aí o cara fala assim, não, peraí, pô, você falou que era simples, que eu podia... Pô, não, eu não quero mais, é muita coisa, eu não tenho tempo. Tenho família, tenho estudo, tenho trabalho, tenho um monte de outras coisas que isso aqui não dá pra mim. Aí ele desiste. E aí você acaba se frustrando como uma pessoa que está querendo ensinar, uma pessoa se frustra como alguém que está querendo obter resultado, e aí a gente acaba gerando uma percepção negativa do mercado, na minha opinião. Sendo que é muito mais simples do que isso, você gerar o primeiro resultado. Eu não estou falando de pessoas que estão no próximo nível, como você, como outros profissionais, que já estão faturando uma quantidade considerada bastante. Porque aí a gente entra em questões mais avançadas, estratégias mais avançadas. Mesmo assim, você ainda atua no simples, no básico. Então, essa metodologia que eu desenvolvi foi baseada nisso, cara. O que é o essencial para gerar o primeiro resultado? Quando eu estou falando assim do iniciante, pensando aonde eu estive quando eu comecei. O que eu tinha à minha disposição, as ferramentas, considerando que hoje já tem muito mais coisa avançada, qual que é a teoria por trás, qual que é a metodologia que você precisa seguir para gerar o primeiro resultado. O que é o primeiro resultado? Sua primeira venda, segunda venda, até, faturar 500 a R$1.000 por mês a mais. Se você pensar para alguém hoje, como para mim na época, teria feito uma diferença imensa. Você ter 500 a R$1.000, R$2.000 a mais na sua renda mensal, pensando que com marketing digital você consegue automatizar esse processo, se você fizer direito. Você consegue uma transformação incrível para dentro de casa, pagando as contas, entendendo mais liberdade para fazer o que você quer fazer, com menos tempo e esforço do que se você seguir o caminho tradicional, pegar um segundo emprego, às vezes não tem como, entendeu? A pessoa está estudando, tem limitação. Marketing digital, a gente sabe que o incrível, o legal do marketing digital é que você ganha liberdade geográfica, liberdade de tempo, e as coisas funcionam sem você estar lá necessariamente. Perfeito, cara. E que barulho foi esse aí? Ar-condicionado que está começando a ficar calor aqui. Legal. Então, você pegou toda essa sua experiência, você reuniu tudo, testou o que dá certo, o que não dá certo. São mais de 7 anos de experiência. E, como você falou, você quebrou muito a cara para chegar na estrutura perfeita, né? Nesses processos perfeitos que funcionam para você. E você colocou o nome disso de CATIM. E me conta um pouco mais sobre esse método CATIM, que é o barulho das caixas registradoras. Você, além de testar esse método nos seus negócios, em todos esses negócios de sucesso que você tem e teve até hoje, você já passou para alguns dos seus alunos, para as pessoas que você mentora, para testarem também esse método e deu certo? Então, aí como esse ano, essa segunda metade, eu tô tomando como projeto aparecer e colocar meu conhecimento de forma estruturada, até para repassar aquilo que eu tenho como experiência, de maneira que alguém possa replicar. Eu comecei a pensar nas frentes onde eu acho que
realmente faz mais diferença. Então, minha especialidade hoje é funil de vendas, atuar no nível um pouquinho acima. Então, eu pensei assim, pô, mas tudo bem, se eu quero que alguém chegue até esse nível onde nós estamos, ela precisa passar pelo básico. Quando eu estou pensando em criar estrutura, o que ela precisa ter de essencial para começar a entrar no mercado, sentir o gosto de ouvir aquele barulhinho que a gente ouve toda vez que faz uma venda, faz o barulhinho de uma caixa, uma tchim, e foi daí que surgiu o nome. Falei assim, eu quero dar essa sensação para as pessoas, para quem esteja realmente começando, com zero de dor de cabeça, de ter que aprender como fazer aquilo que eu tive que fazer. Evitar totalmente a sensação, a frustração que aquilo dá quando você está começando, porque já é difícil. Você acrescenta toda essa questão tecnológica em cima, você acaba assustando muitas pessoas e elas acabam desviando de uma oportunidade que potencialmente poderia transformar a vida delas. Então, quando eu pensei nessa questão de iniciante, eu quis desenvolver um método próprio que fosse baseado em 3 etapas. E o nome surgiu disso, do barulho que a gente escuta toda vez que cai uma venda no celular, tá? E aí, com isso, eu quis pegar um pouco da experiência e falei assim, eu quero entregar um business in a box, uma solução completa que a pessoa possa simplesmente copiar e colar, instalar e decolar. Isso. Então, eu quero entregar a mais eficiente informação possível, da maneira mais simples que existe. Sim, não querendo desmerecer os outros treinamentos que existem no mercado, porque são muito bons e trazem resultados. Porém, eu acredito que para quem seja um total iniciante, onde potencialmente R$500, R$1.000, R$2.000 a mais na renda mensal, com pouco tempo de aplicação diária, semanal, já faria uma diferença imensa. Aí eu acredito que o negócio é muito mais simples, até para você começar a sair da inércia, colocar a bola em jogo. Então, daí surgiu o Catim, que é composto por treinamento, 2 softwares que permitem com que você consiga criar as suas páginas, que para você ter um negócio online, você precisa ter um site, uma página, e uma maneira de capturar é o e-mail, que o e-mail, como você sabe, se torna o maior ativo de quem atua nesse mercado, nesse ramo. Quem tem lista é onde você consegue fazer vendas. Então, o que a gente sabe, o dinheiro está na lista. Então, é isso que eu quis entregar. Eu quis entregar para você o que você precisa de ferramenta para você começar, de fato, a ganhar dinheiro online, mas sem que você tenha que gastar mais de cara. Então, muitas vezes, o cara compra o treinamento, gasta ali R$500, R$1.000, e aí ele se depara com a realidade de que, pô, eu preciso gastar mais R$400, R$500, R$700 em ferramentas para poder começar a ter um retorno. Aí a promessa, que era uma coisa muito maravilhosa, acaba se tornando algo um pouquinho mais assustador e real, e acaba criando uma pressão desnecessária em cima da pessoa que está começando, entendeu? Às vezes ela quer começar, mas, pô, eu não quero já de cara assumir um risco, uma dívida de R$1.000, R$1.500. Então aqui o que eu quero fazer é reduzir ao máximo o custo de entrada para as pessoas, para que elas possam começar a sentir esse gostinho. Depois que ela sentir o gostinho, ela vai querer continuar evoluindo. Foi o que você fez, foi o que eu fiz, e aí a gente continua até chegar no nível onde estamos hoje. O problema é você começar e ver que o negócio dá certo. E é isso que eu quis trazer com esse método Catim. Legal. Então, essa é a grande diferença que você enxerga no método hoje. Ele ser prático, ele ter começo, meio e fim, e além disso, ele oferece essas ferramentas que você falou. Você pode falar um pouco mais sobre como são essas ferramentas, o nome delas, o que a gente pode esperar? Sim, sim. Então, quando eu estava desenvolvendo, eu falei, eu quero fazer um pouco diferente do que é feito. Treinamento tem de monte aqui no mercado. Como falei, sem desmerecer, todos são bons, têm seus benefícios, só que eu queria algo diferente, eu queria focar na simplicidade e no resultado. E eu queria, como falei, entregar uma ferramenta, um negócio completo na mão de quem for adquirir. E aí eu busquei desenvolver, cara, precisamos de um criador de páginas, pelo menos um software que possa ser colocado dentro do WordPress, um plugin do WordPress, que o WordPress é gratuito, que dali você consiga criar uma página de captura, que aí está a simplicidade do método. Você precisa construir a sua lista. Construindo a sua lista, dali você consegue fazer vendas para aquela lista e continuar gerando vendas para aquela lista. E aí o que esse plugin possibilita é que você crie uma página copiando e colando, clicando, arrastando elementos. Você não precisa aprender programação,
você não precisa aprender como fazer um monte de coisa que é para um próximo nível, você foca na simplicidade e na psicologia da venda, do copy, como que você faz para que a pessoa tenha interesse e curiosidade para colocar o e-mail dela, tá? E aí esse chama ClickBuilder, é o plugin, que é exclusivo, foi criado lá nos Estados Unidos, tem uma qualidade muito boa, se você já viu, você sabe. E o outro é um plugin que possibilita realmente mudar o jogo, tanto de quem está começando, quanto para a grande maioria de afiliados que já estão no mercado. Que é o quê? Ao longo desses anos, eu sempre analisei os grandes lançamentos que eram feitos lá nos Estados Unidos, desculpa. E eu percebi que os grandes afiliados sempre estavam no topo do ranking e eles tinham algo em comum. E aí, depois de analisar isso, eu descobri que o ingrediente secreto que realmente destacava o cara que era top afiliado no mercado americano ou de inglês como afiliado, que é bastante concorrido, é muito maior do que o brasileiro, era a questão de usar bônus. Então, os afiliados lá nos Estados Unidos, no mercado americano, os que se destacavam, eles usavam o poder do bônus para fechar a venda. Então, lá eles não têm medo de falar, você está comprando um produto com o link de afiliado. Não tem essa questão que aqui ainda é meio velado. Não posso falar que é um link de afiliado que a pessoa vai se ofender. Não, lá é bem transparente. Você vai comprar do meu link de afiliado, só que se você comprar comigo, eu vou te entregar mais valor, vou te entregar mais conteúdo, outras coisas que você pode acrescentar à compra que você vai fazer do produto que eu estou promovendo, que vai te permitir alcançar ainda mais resultados. Então, isso só já aumentava drasticamente a conversão desses afiliados. E aí eu quis trazer isso de uma maneira assim, que fosse diferente. Eu não quero só te ensinar que você precisa dar bônus. Pronto, eu já te entreguei o segredo. O que eu quero fazer é te entregar uma ferramenta que possibilite você fazer isso de maneira inteligente e que vai aumentar sua conversão, que vai aumentar suas chances de vender. Então foi desenvolvido um plugin do WordPress também, que possibilita que você crie uma página de bônus que tem elementos de conversão nela. Então que você consiga colocar títulos personalizados, cronômetro para gerar escassez, você consegue criar um vídeo de review, você consegue colocar um botão ali dentro para já ir para o checkout com o seu link de afiliado. Existe até uma maneira de você criar uma aba entre a página onde você vai demonstrar os seus bônus e a captura, onde você consegue já colocar qualquer link de afiliado que você quiser. Se você quiser colocar o checkout já direto do produto com o seu link de afiliado, o plugin vai puxar um iframe, uma página que vai aparecer ali, um checkout para a pessoa já efetuar o pagamento dentro da sua página. Ela não vai ter que sair, clicar no botão, ir para outra página, ver se ela quer comprar. Ela vai ver os seus bônus, os seus reviews, ela vai clicar ali e já vai surgir o checkout para ela pagar. Isso significa que a sua chance de conversão vai ser muito maior do que você mandar um e-mail, falar para a pessoa ir para a página de venda, depois da página de venda ela coloca um e-mail de novo para ir para o checkout. Não, você já está ali, ela já está com a atenção total no que você está querendo falar. Então esse plugin permite fazer isso, e de maneira espetacular, assim, em termos de design, de qualidade e tudo mais. E possibilita com que você também capture o e-mail da pessoa ali dentro, para que ela consiga cair numa lista sua onde você vai gerar outras ofertas, você segmenta ali as pessoas que tiveram interesse naqueles bônus, então você consegue começar a segmentar a tua lista para saber quem que vai realmente gastar com você, quem que teve interesse, quem que não teve. E tudo nesse software que, cara, foi muito legal, ficou muito bacana, você viu também, você sabe que ficou top. É legal, fiz os testes e eu também estou muito impressionado com o preço. Eu não posso falar o preço agora, porque o vídeo fica para sempre na internet. Algumas pessoas falam, pô, você falou o preço lá. Enfim, nesse momento que a gente está conversando agora, a gente está em período de lançamento, né, Rodrigo, do método Caixin. Então, isso está muito barato. Não é papo de vendedor, tá? Isso está no mínimo... a gente pode falar 10 vezes mais barato do que o valor praticado no mercado, tá? Então, realmente está muito barato. E eu vou convidar quem está assistindo a gente, não sei se você está vendo isso agora no Facebook, no YouTube, ou está vendo em alguma página de captura, em algum lugar aqui você vai ver um link, talvez aqui em cima, talvez aqui embaixo, de um dos lados, e você vai cair na página de vendas, vai ver o Rodrigo falando e vai ter muito mais detalhes, né, Rodrigo? Eu estava lendo um livro hoje sobre convencimento, e fala o seguinte, se você quer que alguém tome uma decisão, você tem que dar para ela o porquê disso.
E eu queria que, em poucas palavras, você me falasse por que alguém que está assistindo a gente agora deve clicar nesse botão e garantir sua licença do Caixin agora. Cara, se você, que eu falei para você, os outros treinamentos, todos têm seus méritos, todos geram resultados, só que eu acho, na minha visão, que são um pouquinho complexos demais para quem está começando. E o meu intuito aqui não é fazer a promessa de que você vai ganhar 10 mil, 30 mil, 40 mil. A gente sabe que isso é possível. Eu e você, nós sabemos que é possível, a gente vive isso. A questão aqui é quem quer começar, cara. Começar simples, para você levar aquela picadinha da sensação de ganhar dinheiro online, de começar a ver resultado, para depois você evoluir. Então, a ideia aqui que eu quero prometer é assim, se você seguir o método, tendo as ferramentas, implementando do jeito que é ensinado, você consiga gerar pelo menos, garantido, R$500 por mês, no seu primeiro mês atuando com isso. Porque depois que você começar, você já vai aprendendo mais, tem o suporte, o apoio por trás. Eu entrego muito conteúdo gratuito dentro do meu grupo de Mastermind, que é gratuito, é free para você entrar. E aí você vai entendendo como que funciona a mentalidade, como que esse mercado funciona. Você, de repente, se interessa por criar produtos como a gente faz, você começa a expandir, você começa a gerar uma escada de valores ou não, você começa só a trabalhar como afiliado, de repente você consiga faturar tanto que você deixa o seu emprego, não sei. Mas a ideia aqui é que consiga gerar pelo menos uma apresentação para um novo mundo e gerando resultado. E o resultado que eu quero prometer é assim, se você aplicar, com certeza pelo menos R$500 por mês você vai fazer. R$500 por mês pode parecer pouco, mas para algumas pessoas muda completamente o escopo. Para mim, quando eu comecei, R$500 por mês a mais, na situação que eu estava, onde eu não tinha tempo para arrumar outro emprego, porque eu estudava, eu já tinha um emprego, tinha um filho pequeno em casa, R$500 por mês a mais, com 1 hora de trabalho que eu pudesse fazer de casa, poxa, teria mudado totalmente o meu escopo. Tanto é que eu acabei seguindo esse caminho, abdicando totalmente da rota tradicional. E hoje não me arrependo de nada por ter feito isso. Apesar de dificuldades e tudo mais, fez parte de um caminho que hoje valeu muito a pena. E com certeza quem ingressa nesse mercado, que a gente conhece, você conhece muito mais do que eu, sabe que o negócio transforma a vida. Você fala isso direto. Então o Caixin é diferente por isso. Ele é simples e funciona. Você só precisa copiar, colar, instalar e você vai ter resultado. Se não tiver, a gente tem garantia de reembolso, onde você não perde absolutamente nada. E como você falou, o valor está baixo. Ele está baixo hoje, e mesmo quando sair do lançamento, eu ainda acredito que comparado com os outros treinamentos, ele continuará a ser baixo. Porque só do treinamento, o valor já é muito abaixo. Considerando os plugins, o valor que isso traz para quem aplicar, cara, tá muito barato. Mesmo se fosse R$1.000, seria barato. Porque a chance que isso tem de aumentar suas conversões é incrível. Eu não vi ainda no Brasil ninguém fazendo isso. Eu posso estar errado, equivocado, mas você sabe também, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar no mercado, principalmente o plugin. Essa questão de facilitar e implementar os bônus, gerar mais valor para o seu cliente, para a sua lista, e utilizar do poder de elementos de conversão na sua página para que isso realmente tenha efeito positivo para você. Quem entrar na onda, na crista agora, vai ter muito mais resultado do que quem entrar depois, você sabe disso. Perfeito, cara. Me convenceu. Se você não me der a licença, eu vou clicar aqui e vou comprar agora. Então, Rodrigo, eu queria te agradecer muito, falar que é sempre legal conversar com você, que é uma das pessoas mais lúcidas e sinceras desse mercado. Traz muita qualidade, traz muito comprometimento, traz muita honestidade, e é disso mesmo que a gente está precisando, tá? Então, mais uma vez, obrigado por ter me recebido, reservado esse tempo para a gente falar, e mais uma vez eu falo para você, clica no botão que você está vendo agora, em cima, embaixo, do lado, em qualquer lugar, ou você está vendo um link escrito na tela, mas não deixa de assistir a apresentação, não deixa de conhecer os softwares envolvidos, o treinamento envolvido, que eu tenho certeza que é um método, é exatamente isso que você está precisando. Muito obrigado, Rodrigo, eu te vejo logo, logo. Valeu? Valeu, um abraço, Fernando. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí e muito boa sorte. Espero te ver dentro de membros do Caixin muito em breve.